Na verdade, essa mensagem será pregada durante todo esse mês, falando sobre família. E eu quero tomar como base o livro de Êxodo. É em Êxodo que estão as mensagens desses domingos. E na semana passada, que era o Dia das Mães, nós falamos sobre 4 perfis de mãe. E hoje eu quero falar agora direcionado para os homens. Eu vi que alguns fugiram, não vieram para o culto hoje, porque o recado foi dado, mas outros foram corajosos. O irmão Raimundo veio e sentou, foi bem aqui na frente. Aleluia, glória a Deus. Só para justificar, o presbítero Paulo está em Camusim ministrando e minha esposa está em Granja também ministrando. Mas eu quero ler com você alguns textos. A palavra hoje é um conselho para os homens. E eu quero começar o capítulo 1 do livro de Êxodo, versículo de número 1. Se você tem Bíblia, por favor, abra. Se você não tem, por favor, aceite Jesus para que você tenha uma. E não é possível que um crente não tenha uma Bíblia, né, rapaz? Capítulo 1 começa dizendo assim: agora, estes são os nomes dos filhos de Israel, que entraram no Egito com Jacó. Cada homem entrou, e com ele as suas famílias. E aí vem os nomes: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gader e Aser. Todas as almas que saíram dos lombos de Jacó foram 70 e foram para estar no Egito, onde estava José. Olhe para cá. Durante esses dias que eu tenho refletido sobre o livro de Êxodo, algumas coisas me têm saltado aos olhos. E hoje, especificamente, eu quero dar 3 conselhos para os homens. E quando eu falo homem, eu estou falando homem desde a adolescência até a fase adulta. Daqueles que são casados, daqueles que são solteiros, daqueles que têm anos de maturidade de fé e daqueles que chegaram agora. E a primeira coisa que eu quero que você entenda é o trocadilho de palavras desse texto. O livro de Gênesis encerra com uma promessa. Jacó tem seus filhos, são 12 patriarcas, e desses patriarcas, um deles vai parar no Egito, e lá nós conhecemos a história que envolveu a vida de José. E José, antes de morrer, chama aos seus irmãos e diz assim: quando Deus cumprir a sua promessa, levem os meus ossos daqui. Porque ele sabia que estava no Egito, mas ele não era do Egito. Estava no Egito, mas havia uma promessa de uma terra que manava leite e mel. E terminando o livro de Gênesis, que é um livro que fala de promessa e de aspirações por não ficar no Egito, começa o livro de Êxodo. E o livro de Êxodo começa com a seguinte questão: todos os homens, todos os cabeças, e aí dá o nome dos patriarcas das 12 tribos, desceram para o Egito e com ele foram todas as suas famílias. Veja que o texto começa dizendo que as famílias acompanharam os cabeças. E o que é mais preocupante é que Egito na Bíblia sempre foi uma tipologia do mundo. É por isso que a Bíblia às vezes compara o mundo como o Egito, lugar de idolatria, lugar de perversão, lugar de pecado. E o texto começa dizendo que todas as famílias foram para o Egito porque acompanhavam o cabeça da casa. Isso me faz pensar que o homem, quando toma suas escolhas, as consequências dessa escolha são mais do que a vida dele. São mais do que consequências em volta dele. Por isso eu quero chamar a sua atenção e aconselhá-lo dizendo: seja um homem que saiba escolher. Um homem que tome atitudes. Porque quando você toma atitudes, suas famílias te acompanham. Há um dado estatístico de um moço chamado Scott Hahn, e ele diz: quando uma criança se converte a Deus, 9% de chance de sua família se converter. Quando uma mulher se converte a Deus, 22% de chance de sua família se converter. Mas quando um homem, o cabeça da família, se converte a Deus, 97% de chance da família se converter. Você vai encontrar na igreja uma mãe que vem para o culto com seus filhos. Você vai encontrar na igreja os filhos que vêm para o culto sem seus pais. Mas raramente você vai encontrar um pai que vem para a igreja sem a sua família. Porque quando um homem toma uma atitude, essa atitude envolve quem está debaixo de sua autoridade. E isso me faz pensar sobre que atitude nós estamos tomando. Você pode ser um homem de atitudes, mas você pode ser um homem omisso nas suas atitudes. A omissão é retratada no livro de Êxodo, mais tarde no capítulo 4, quando esse mesmo Moisés, que é um nome que vai perdurar no livro de Êxodo, se torna omisso em decisões, em atitudes que tinha que tomar.
o capítulo 4, diz que ele está voltando para o Egito, depois de Deus o ter chamado, depois de Deus ter falado com ele está voltando para o Egito, mas ele não tomou uma decisão, que é a decisão chamada circuncisão. E para que você entender melhor, todos que eram israelitas, todos que eram descendentes de Abraão, circuncidavam-se. O filho macho era circuncidado, cortado uma membrana do seu aparelho reprodutor, como sinal de uma aliança entre eles e Deus. E Moisés não fez isso. Moisés foi omisso em cumprir o seu papel de aliança. E o capítulo 4, versículo 24, diz que quando Moisés está indo, Deus se encontrou com Moisés e quis matá-lo. Quis matar a sua vida, quis matar a sua casa, porque Moisés havia sido omisso. E foi que a mulher de Moisés, Zípora, entende o que está acontecendo, e o texto não entra em detalhes, mas quando você busca os originais, você vai descobrir que Deus encontrou um homem sendo chamado para uma grande obra, mas um homem omisso no comprometimento para com a obra. E agora a morte quase chega em Moisés, se não fosse Zípora, que pegou o seu filho, e ela mesmo circuncida o seu filho, e olhando para o seu marido diz, homem sanguinário. Em outras palavras, ela está dizendo, por causa da sua vida, quase o nosso filho morre. Por causa da sua omissão, quase a nossa casa morre. Quando eu olho para outros exemplos na Bíblia, como Acabe. Acabe é um pai de família omisso, é um homem que não chama para si as suas decisões. Joga para a sua esposa, joga para os outros. E você sabe, é o rei que mais destruiu a nação de Israel. Israel viveu um período de decadência moral, ética e espiritual por causa da omissão de um homem. E se uma nação padece por causa da omissão de um líder, não será diferente com a família. Quando um líder é omisso nos seus papéis, quando um homem é omisso nas suas atitudes, toda a sua casa sofre. E por que toda essa família está descendo para o Egito? Porque eles acompanham o seu cabeça. Mas a verdade, o contraditório disso também é verdade. Quando um homem toma atitudes, a história é diferente. Quando eu leio Marcos no capítulo 5, você tem Bíblia? Por favor, abra. Eu encontro um homem indo até Jesus buscar ajuda. Não é revelado o seu nome, mas fala que ele é um centurião. E no capítulo 5, no versículo 21 de Marcos, ele vem até Jesus e ele diz, Senhor, meu criado. Outro texto diz, meu filho. Se era um criado, quase filho, o fato é que esse centurião vai lá e diz, Senhor, meu filho está muito mal, meu criado está quase à morte. E ele busca socorro em Jesus. Ele está tomando uma atitude. E qual é a resposta no final do texto? Jesus disse, eu irei e lhe darei saúde. A mesma coisa acontece no livro de Mateus, no capítulo 8. Olhe para Mateus capítulo 8. No versículo 5, há um homem, ou melhor, eu troquei aqui, em Marcos 5 é a história de Jairo, e em Mateus 8 a história de um homem centurião que está clamando. E nós temos dois episódios que envolvem a figura masculina de um homem indo em busca. E a resposta de Jesus foi imediata. A resposta de Jesus era rápida. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu leio a Bíblia, eu encontro a mulher cananeia indo ao encontro de Jesus, e Jesus dizendo assim, não é correto tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Quando eu leio a Bíblia, eu vejo uma viúva importunando um juiz, perseverando na oração. Eu encontro uma mulher do fluxo de sangue entrando no meio de uma multidão e cai aqui, levanta ali. Eu encontro mulheres clamando, e nem sempre tendo a resposta de imediato. Mas quando um homem clamou, a resposta foi de imediato. Quando Jairo disse, minha filha está morrendo, Jesus disse, eu irei, e foi com ele. Quando aquele moço está indo em busca de socorro para o seu criado, Jesus imediatamente, por que está acontecendo isso? Porque Jesus é a favor dos homens e não das mulheres? Jamais. Essa é a ideia. Então qual é? Porque ele reconhece um princípio de autoridade que foi colocado sobre o homem, cabeça de um lar. Então nós precisamos entender o papel que temos, porque quando um homem se ajoelha, é como se Deus dissesse, está ajoelhado, um homem que traz consigo toda a sua família. Quando uma mãe se ajoelha, Deus a escuta. Quando um filho se ajoelha, Deus o escuta. Mas quando um homem ora, as respostas movem o céu de imediato. Então, se ser omisso traz uma desgraça, ser um homem de atitude traz uma proporção maior de graça. E talvez por essa razão é que nós estamos encontrando famílias tão frágeis, porque encontramos homens tão omissos nas suas ações. E baseado nisso, eu quero lhe dar o segundo conselho disso.
O segundo conselho ainda no livro de Êxodo está no capítulo 1, volte para lá, porque no versículo de número 12, Êxodo capítulo 1, versículo 12, a expressão, e eu vou ler com você, a minha versão é a King James, diz que eles estavam crescendo, eles se multiplicaram, e Faraó começou a oprimi-los, julgá-los, e o versículo 12 diz assim: quanto mais os afligiam, mais eles se multiplicavam e cresciam. Veja essa expressão: quanto mais os homens eram afligidos, perseguidos, colocados para trabalhar, construindo cidades armazéns como Pitom e Ramassés, quanto mais eles eram afligidos para pisar o barro, debulhar com a palha, mais eles cresciam. E isso diz para mim uma frase que eu ouvi recentemente, que tempos fáceis geram homens fracos, e homens fracos geram tempos difíceis, e tempos difíceis geram homens fortes, que são capazes de gerar tempos incríveis. E eu não sei se você conseguiu entender a dimensão dessa frase, mas é o que está acontecendo. Um tempo difícil em Israel gerou homens fortes. A perseguição bateu e eles não ficaram de chororô pelo cantinho. Oh, cadê mamãe? Não, quanto mais afligiam, mais eles cresciam. Porque tempos difíceis geram homens fortes. E homens fortes geram tempos incríveis. Nós estamos vivendo um tempo de facilidades e por isso descobrimos que a geração de homens são geração de homens fracos. Nos tempos anteriores, que se acordava cedo para pegar água a quilômetros, que tinha que se sair cedo caminhando, tempos difíceis, tempos de muita dificuldade geraram homens fortes. E hoje nós só estamos vivendo tempos assim fáceis por causa de homens lá atrás. Mas esse tempo de facilidade está gerando uma geração de jovens fracos, comedores de inicim, que não sabe o que significa, como dizia a vovó, a sustância do feijão. Homens fracos fisicamente, que não sabem o que significa quanto mede uma légua. Você sabe quanto mede uma légua? Eles nunca andavam mais. Esses homens de tempos difíceis eram fortes. Esses homens de tempos fáceis são fracos. Fracos emocionalmente. Homens que não sabem ouvir um não de uma namorada e já querem se matar. Homens que não sabem serem contrariados no trabalho e já jogam tudo para cima. Tempos fáceis, homens fracos. Homens fracos, tempos difíceis. E se esse é um tempo difícil que está gerando, a minha perspectiva é que apareçam homens fortes. Porque homens fortes não se entregam na luta. Homens fortes não abandonam o barco no meio do vendaval. Homens fortes não se omitem. Homens fortes chamam a responsabilidade. E esses homens geram tempos incríveis. Foi o que aconteceu no livro de Gênesis, no capítulo 14. Quando Abraão está em casa e recebe a notícia que saquearam a cidade de Sodoma, e perto de Sodoma estava seu sobrinho Ló, e levaram ele e toda a sua família, e a notícia chegou aos ouvidos de Abraão, e sabe o que Abraão faz? Chama 318 camponeses, homens que trabalhavam com enxada e foice, não com espada ou lança, e disseram: tomaram a minha casa, e nós precisamos tomar uma atitude. E 312 pastores, camponeses, venceram uma batalha que envolvia 9 reinos. Isso nem a Disney foi capaz de proporcionar um filme desse, nem Hollywood fez um roteiro desse. 318 homens vencendo 9 exércitos, porque tempos difíceis mostram homens fortes. É o que aconteceu em 1 Samuel, no capítulo 22, quando Davi vem fugindo de Saul, e ele entra numa caverna chamada Caverna de Adulão. E o capítulo 22 diz que ele encontrou homens amargurados, endividados, angustiados, e ele se fez líder desses homens. E esses 400 homens da caverna de Adulão se tornaram os maiores guerreiros do exército de Davi. É esses 400 que depois são falados na hora que Davi está morrendo. Antes de morrer, todo mundo pensava que ele fosse falar alguma coisa. Ele começou a dizer os nomes.
E ele começa a dizer nomes, sabe, Barzilai, que pegou a espada e ela entranhou-se a sua mão de modo que não conseguia saltar. E ele começa a dizer nomes. Sabe quem eram esses homens? Os da caverna de Adulão. Porque tempos difíceis geram homens fortes. Então eu me pergunto, onde estão os homens fortes dessa geração? Onde estão os homens que honram as calças que vestem? Meu Deus, eu estou tão preocupado com a geração que se preocupa mais com o corte degradê e com o risco na sobrancelha. Nada com o Ed que faz todas essas coisas cortando lá no salão. Com os homens que depilam perna e o peitoral, que estão mais preocupados com a blusinha acochadinha e não se preocupam com outras coisas. Sua mulher não está preocupada se o seu cabelo está penteado ou amassado, moço. Sua namorada não está preocupada se o seu peitoral está forte. Ela só quer um homem para dizer: eu tenho um homem dentro de minha casa. Será que sua mulher pode dizer isso de você, moço? Será que sua namorada pode dizer isso para você? Estão mudando o conceito de masculinidade, como se fosse virilidade. Eu sou macho porque eu pego tantas. Você é frouxo. Você é menino, me desculpe, você é moleque. Homem é aquele que é capaz de, no meio de muitas mulheres, amar só uma. Homem é aquele que, no meio da dor, é capaz de estar junto e não abandonar os seus. Está faltando homens. Por isso a geração é uma geração fraca e desprovida. Mas que venha um tempo de homens corajosos, que encontrem força na fraqueza e esperança no desespero, para mudar o tempo que nós estamos vivendo. E talvez você pergunte: como, pastor, eu posso ser esse homem? Esse é meu terceiro conselho para você: aprenda a pedir ajuda. Porque o capítulo 4 de Êxodo diz que quando esse mesmo Moisés, você pode folhear para o capítulo 4, quando esse mesmo Moisés foi chamado por Deus e ele viu a sarça ardendo, pegando fogo, Deus falando com ele, e Deus disse: eu vou te enviar até Faraó para você libertar o meu povo que está lá. E ele disse: eu não sei falar, eu sou gago, e foi arrumando tanta desculpa, até que no capítulo 4, nos versículos 13 e 14, ele diz assim: então ele diz: ó Senhor, envia, rogo-te pela mão daquele a quem tu enviarás. Deixa eu parar antes de ler o restante. Sabe o que Moisés está dizendo? Senhor, eu vou, mas através de alguém que o Senhor vai levantar. Em outras palavras, ele está dizendo: o meu maior medo não é porque eu não sei falar. O meu maior medo não é porque Faraó não vai me ouvir. O meu maior medo é porque eu não tenho coragem de ir sozinho. E sabe o que diz o versículo seguinte? Que Deus levanta Arão. O que Moisés está vivendo aqui é o que nós precisamos aprender: a admitir nossas falhas. E se tem uma coisa difícil para o homem, é admitir isso. Se a mulher tem desculpa para tudo, o homem tem esconderijo para tudo. Ele esconde suas fragilidades. Talvez isso esteja entranhado na nossa genética, na nossa biologia. Nós somos ensinados que homem não chora. Só que eu preciso dizer uma coisa para você: para você ser um homem incrível, você precisa aprender a pedir ajuda, a buscar socorro. Porque esse mesmo Moisés, que viveu o sobrenatural, Moisés é o único homem que a Bíblia diz que viu Deus face a face. E esse mesmo Moisés vai receber conselhos. No capítulo 18 de Êxodo, o conselho é do seu sogro Jetro. E Jetro está dizendo: não trabalhe só, separe homens para te ajudar. Esse mesmo Moisés vai ter uma experiência no capítulo 17 de Êxodo, quando ele está com as mãos estendidas e o povo vencia e ele cansava e o povo perdia. Arão e Hu estão do lado dele para dizer a Moisés: sozinho você pode, mas vai ser mais difícil. Aprenda a pedir ajuda. Todo grande homem precisa aprender que a grandeza não está em andar sozinho, mas em saber pedir ajuda a alguém. Estou com um problema no meu casamento, peça ajuda. Eu estou com um problema nas minhas finanças, não estou conseguindo administrar, peça ajuda. Eu estou com um problema na minha sexualidade, na minha relação, algumas coisas estão acontecendo que não estão dando certo, peça ajuda. A coisa mais difícil é um homem admitir algumas coisas pessoais. E talvez isso explique por que os homens morrem mais cedo do que as mulheres. Talvez isso explique porque temos um maior número de mulheres do que homens. Porque se tem uma coisa que a mulher sabe fazer, é gritar por socorro. E se tem uma coisa que nós não sabemos, é pedir ajuda. Então eu quero te dar um conselho.
você será um homem incrível, não porque você carrega tudo nos peitos, mas porque você aprendeu a lutar ao lado de outros, porque você aprendeu a pedir ajuda. Está na escola, está sofrendo alguma questão que está te afligindo? Pede ajuda, cara. Está no trabalho, passando dias difíceis? Pede ajuda. Sempre haverá alguém, pode não haver muitos, mas sempre haverá alguém. E o conselho que eu quero dar a você é: aprenda que os grandes homens sempre tiveram alguém do seu lado. O que seria de Paulo se não fosse Barnabé? O que seria de Pedro se não tivesse Tiago e João? O que seriam desses grandes homens se não houvesse alguém do lado dele? Onde estava o sucesso de Eliseu se não houvesse Elias? Onde estava o sucesso de todos esses homens que marcaram tempos e épocas se não houvesse alguém? Moisés tinha Josué. Você tem quem? Não, vou passar meus problemas sozinho. Lucas capítulo 15 conta 3 histórias e enfata a mesma narrativa. Uma pessoa que perde alguma coisa. Começa dizendo de um pastor que perde uma ovelha. Começa falando de uma mulher que perde uma dracma e encerra de um pai que perde um filho. E perceba que todos os três, quando encontram, o que fazem? Venham, chama seus vizinhos, seus amigos e diz: venham, se alegrem comigo, porque achei a ovelha perdida, porque encontrei a dracma perdida, porque meu filho que estava morto reviveu. Eles chamaram amigos e vizinhos, só chama porque tinha. Só foram capazes de chamar porque construíram. Você mora na sua rua e ninguém sabe quem você é. Você está na igreja e não se envolve com ninguém. Você acha que você é o bambambam até onde? Até uma hora em que você se vê sozinho e cair no mar de aflições. Deixa eu te falar, quando um homem cai numa depressão, isso tem um peso muito forte. E sabe por que a depressão é mais forte no homem? Porque ele não admite que precisa de ajuda. E como eu não estou falando para super-heróis, como eu não sou um super-herói, então nós precisamos aprender que para alcançar coisas maiores, a gente precisa um do outro. A gente precisa um do outro. Você pode ser experiente, mas você precisa de um jovem. Você pode ter a força e o dinamismo de um jovem, mas você precisa de alguém experiente. Porque juntos a gente chega mais longe. Então, senhores homens, eu quero dar um conselho para vocês. Peçam ajuda. Quando a coisa estiver difícil em casa, e sempre tem uma coisa difícil, peça ajuda. Você acha que seu pastor nunca pediu? Você acha que seu pastor nunca buscou? Tem dias que eu pego o carro, quando o pastor Portela morava em Parnaíba, uma vez eu peguei o carro e fui para a casa dele e disse: eu não quero que o senhor diga nada, eu só quero que o senhor deixe eu chorar. Terminei de chorar, eu estava bonzinho. E o pastor Portela, de tanto eu ir para a casa dele e desabafar as minhas dores, ele criou um negócio aqui que ele apoia a minha cabeça aqui, ele segura aqui. É tipo dizer assim: criei para você chorar. Todo homem antigamente tinha ombros fortes. Todo pastor tem uma circunferência para apoiar alguém. Chora. Os esbeltos nunca saberão disso, Ortega. Nós temos. Eu estou vendo o neguinho agora se esguiando aqui. Se esguie não, Miguel. É nós. Se esguie não, Raimundo. Mostra isso aqui que é o lugar onde nós apoiamos e dividimos nossas dores. Brincadeiras à parte. Guarde isso no seu coração. Porque nós estamos precisando de homens nessa geração. Homens que sabem o que significa ir para o altar. Homens que sabem o que significa falar com Deus. Homens que sabem o que significa ter atitudes.